everyone, welcome back. Estamos de volta com mais uma entrevista no nosso canal de podcast e hoje com uma convidada do ELT, muito especial para mim, uma colega de trabalho, uma parceira, uma amiga, que me deu essa honra de participar dessa entrevista e mesmo com o fuso horário difícil, ela está aqui comigo hoje, então uma gratidão enorme. Estou aqui com a Michelle Hudson, para quem quiser falar aí no modo português, ou Hudson, se você quiser já falar o nome dela em inglês. Obrigada, Mi, pela sua presença, pela sua participação. Uma honra, uma alegria ter você aqui com a gente hoje. A honra é toda minha. Muito obrigada pelo convite. Estou super feliz de poder participar do teu podcast e eu espero que eu possa contribuir com algumas dicas para quem trabalha também com adolescentes. É isso aí! E para quem ainda não sabe o tópico que a gente vai conversar hoje, eu trouxe a Michelle porque ela é especialista no ensino de inglês para adolescentes. E vou ler um pouquinho da biografia dela também, para que vocês possam entender um pouquinho da trajetória da Mia ali no ensino, né, do idioma inglês. E atualmente ela está na Espanha, na cidade de Cádiz, que é uma cidade litorânea, ela me contou agora, então ela mora na praia. Olha que delícia, na Espanha deve ser muito chato, né, morar na praia. Né, Mi? Para quem é de Delícia. Curitiba, né, e só tem aquele tempo chuvoso e frio, pelo menos está na praia. Então, a Mi já está no mundo do ELT desde 2011. Ela tem certificados de Cambridge C2, né, que é o de proficiência. Tem também o certificado CELTA, TKT, módulo 1, 2 e 3. E participa como palestrante em eventos para professores de inglês e conduz cursos relacionados ao ensino de adolescentes. Então, geralmente, quando os professores têm dificuldades ali, nossa, como é que eu faço para engajar os meus teens, né? A gente corre e pede ajuda para a Michelle, porque ela é especialista. Mas antes de começar ali a perguntar um pouquinho da sua trajetória com os adolescentes, Mi, eu queria perguntar um pouquinho como é que foi para você dar aula de inglês fora do Brasil, né? Então, como você está na Espanha, como que foi essa questão assim de você? Porque eu sei que no começo teve um pouquinho de dificuldade para eles te aceitarem como brasileira, você teve que se provar muito, fazer muitas certificações para mostrar ali a sua competência. E como foi essa sua jornada de ensinar inglês num outro país de língua estrangeira, que também não tem o inglês como primeira língua, assim como o Brasil, e se Sim. tornar essa profissional de tanta excelência, né? Tão inspiradora e motivação para todas as pessoas que falam assim: ah, será que eu consigo? Você é a prova viva de que a gente consegue. É, com muito esforço. Bom, primeiramente, eu sabia que o CELTA me abriria portas para trabalhar em escolas mais sérias, então essa foi a decisão que eu tomei antes de vir para a Espanha. Eu fiz o CELTA, que eu sabia que era essencial. Então, e continuei estudando, fiz vários cursos com professores do Brasil. Eu sempre comento com o pessoal daqui, né, que quando eu preparei para a C2, por exemplo, eu quis estudar com um professor que era não nativo, porque aqui no meu contexto eu tenho muitos professores nativos perto, né? Tem muitos ingleses e, bom, a maioria ingleses, mas tem muitos professores que são de países onde o inglês é falado como primeira língua. Então, eu poderia ter estudado com esse pessoal, mas não fazia sentido para mim. Eu queria estudar inglês com alguém que tivesse já uma trajetória, né, e uma experiência sólida, né, com o ensino, preparação para exames, né? Então, eu fiz o curso com o Sérgio Pantoja, e foi assim que a gente se conheceu, inclusive, Sim. né? Então, eu sempre, ao longo desses anos, eu fiz questão de estudar com os melhores professores aí do Brasil, que eu sabia que eu estava acompanhada da melhor maneira possível. Continuei me qualificando, e isso foi fundamental para eu conseguir também trabalhar em escolas sérias, né? E, bom, atualmente eu estou na escola onde eu queria, eu estou muito feliz porque é uma escola que trabalha com formação de professores, então eu tenho sido treinada para ser teacher trainer, que era um dos meus objetivos também, né? Poder trabalhar com professores aqui na Espanha também, porque além de trabalhar com professores do Brasil, que é uma coisa que eu já faço há muitos anos, mas para mim é uma satisfação enorme ser aceita aqui, né, pelos professores que estão na Espanha. Então, eu tenho feito Deep TESOL, que é, bom, é um curso que está depois do Celta, né? Ele tem, bom, só para o pessoal ter uma ideia, é como se fosse o Delta, tem o mesmo valor do Delta, só que ao invés de Cambridge, Trinity. Então, eu tenho feito esse curso aqui na Espanha, estou já no finalzinho, já terminei 3 das 4 unidades, já estou trabalhando com os projetos, concluindo, e eu sei que isso também abriu portas para eu conseguir o trabalho que eu queria.
Que legal. E Então é a você grande sente hoje que você está ali continuação. no mesmo nível dos professores britânicos, por exemplo, dos professores que falam inglês como primeira língua? Eu sou muito bem aceita, eu fico assim, eu acho super gratificante, fico muito feliz de sentir que eles me levam super a sério. Os meus três chefes são ingleses e eu trabalho com um professor do país de Gales, professores da Irlanda, da Austrália, um professor russo, uma professora colombiana, uma professora espanhola, uma professora chinesa, uma professora da Polônia, outra da Holanda. A gente tem um time muito diverso e isso é maravilhoso. E eles me aceitam e tá todo mundo de igual para igual. Eu tive a sorte de encontrar uma escola que valoriza qualificação em vez de passaporte. Então, Excelente. sim, eu queria muito trabalhar nesse tipo de ambiente e eu estou muito feliz aqui nessa escola em Cádiz. E quando que você descobriu essa sua aptidão, né? Quando foi que iniciou a sua trajetória para focar mais no ensino do inglês para adolescentes? Bom, isso começou no meu tempo de bióloga, porque minha formação universitária é em biologia pela Legal. UFPR, eu fiz o curso em Curitiba. E desde aquela época eu já sabia que eu queria trabalhar com adolescentes. Bom, ser professora é algo que eu sempre quis. Mesmo quando eu era adolescente, eu sabia que eu queria ser professora. Eu só não imaginava que eu acabaria mudando de área, ir para inglês, enfim. Mas quando isso aconteceu, foi muito interessante também, porque a minha primeira escola, onde eu trabalhei como professora de inglês, foi onde eu tinha estudado quando eu era adolescente. Então, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar para essa mesma escola e os coordenadores pedagógicos daquela época sabiam dessa minha paixão, esse meu entusiasmo pelo ensino de adolescentes e abriram as portas para que eu pudesse fazer isso naquela escola onde eu tinha começado eu mesma como adolescente. Então, meu começo foi muito doce e especial. Que demais, e que legal. E você sabe que é um público muito desafiador, né, você concorda, Mi? Porque, assim, é diferente de um adulto, por exemplo, que às vezes o adulto ele vem focado, né. Então, por exemplo, eu quero inglês para negócios, eu quero inglês porque eu preciso ali no meu dia a dia do trabalho. Geralmente os adolescentes eles vêm empurrado pelos pais, então já não tem muito aquela motivação própria. Eu adoro inglês, vou estudar inglês". Então, acho que isso é muito raro hoje em dia, né. É claro que a maioria deles sabem da importância do inglês, já nasceram conectados, já estão ali com o celular na mão, jogam online, então eles fazem aqui muitos adolescentes já sabem inglês, assim, muito bem por conta de jogos online, mas o que que você acha mais, assim, difícil na hora de ensinar um adolescente, por exemplo? Eu acho que a questão da motivação intrínseca. E aí tem todo um estudo, né? Tem um autor que eu gosto muito de ler, que é o Zoltán Dornier. Ele faleceu há pouco tempo, um húngaro que desenvolveu muita pesquisa, porque ele trabalhava com... bom, ele era psicólogo, né? Então, psicologia da educação, e ele publicou muitos livros que falam sobre motivação. E eu acho que esse tipo de leitura fez muito bem para mim, porque geralmente quando a gente fala de motivação, é sempre uma coisa muito abstrata e algo que fica meio senso comum, assim, né? A gente pensa, a gente tem que motivar os alunos e fica aquela Muito coisa geral, das né? dicas. Só que esse autor, por exemplo, dá dicas bastante específicas de como fazer isso. E uma das estratégias que eu mais gosto é de trabalhar pouco a pouco com os alunos sobre como eles se veem no futuro, como pessoas que são fluentes em inglês, como que isso vai ajudar lá na frente. E os passos, né? Então, é claro que o ambiente da sala de aula também tem que ser bastante favorável, positivo, encorajador, tudo isso. Então, esse autor também dá dicas para que isso aconteça, né? Então, é um dos meus autores favoritos nessa área de motivação. E eu acho que a questão de ajudar os alunos a perceberem quais são os fatores que vão ajudar a que eles consigam realizar os sonhos que eles tenham através do inglês. Essa é a chave, sabe? Porque, e também deles entenderem que o tempo que eles estão com a gente na sala de aula não é o tempo que vai ajudar eles a conectarem com o inglês de verdade. Tem que passar por aqui para depois vir para cá. Então, eles têm que Sentir. começar a gostar do inglês de alguma maneira e que seja através de algum hobby que eles tenham. Então, assim, é, sei lá, se um grupo de adolescentes gosta muito de
jogar, né? Jogar no, Uhum. no computador ou então os videogames mesmo. Eles podem começar a ler mais e assistir vídeos relacionados a esses interesses em inglês. Tudo pode ser lido em inglês, tem muito mais informação disponível em inglês, né? Então, eu acho que se a gente consegue criar esses momentos individuais com os nossos grupos, né? Ou se a gente tem aulas particulares, né? Daí são individuais, é muito mais fácil, claro. Mas com grupos, o que eu acho que dá para fazer, dando uma dica, né, para quem trabalha com grupos grandes, em momentos de monitoramento, quando o grupo estiver fazendo atividades em pares, trios, a gente pode passar por ali e perguntar coisas mais individuais e ajudar cada estudante a perceber, pera, então eu posso começar a fazer isso mais tempo em casa, porque é o tempo em casa que vai ajudar. Não vai ser 2, 3 horas por semana na aula de inglês da escola de inglês ou da escola do colégio normal que vão ajudar a desenvolver essa fluência, né? Então, é o esforço diário, é o esforço que se faz. Não, bom, esforço, né? Porque, Uhum. claro, é muito melhor se a gente consegue fazer com que essas pessoas entendam que dá para se divertir muito com o inglês. E eu acho que aí é o grande segredo. Tudo que essa pessoa gosta de ler e ver vídeo, isso pode ser feito em inglês. E dar alternativas, né? Mostrar páginas enfim, canais, a coisa de pesquisar junto, né? Claro que quanto menor o grupo, mais fácil de fazer. Mas eu acho que tentar criar esses momentos individuais. Mesmo com um grupo grande, dá para fazer, já fiz. Então, Que legal. Então você claro, tem porque a dá para prova viva, revezar. né? Dá para revezar, por exemplo, enquanto você está numa atividade que o grupo está desempenhando, cada um trabalhando ali em pares, trios, dá para chegar em cada pessoa, conversar e organizar um Google Doc File, por exemplo, e colocar ali, então, ó, o que eu posso fazer durante a semana para ter mais contato com o inglês é isso, isso e isso. Quando você consegue organizar isso com uma pessoa adolescente, já é um baita caminho andado. Sabe assim, Tem organizar, razão. o que é o que eu posso fazer para melhorar meu inglês? Ter esses mini momentos de conversa e também feedback. E aí, como é que está sendo a aula para você? O que você acha que, né, dá para melhorar? O que eu posso fazer para te ajudar? O que você acha que você já melhorou até então? Criar momentos de reflexão depois no final de cada aula, perguntar o que você aprendeu hoje, o que você mais gostou, que palavra que você vai poder usar com mais frequência, que você não conhecia antes, que você quer usar mais vezes, coisas assim. Também dá para convidá-los para refletir no Classroom Management, né? O que você fez hoje que você poderia ter feito melhor? Como que você pode ajudar o grupo a conseguir melhorar, coisas assim. Eu acho Isso que tudo também isso, coopera na questão de trabalho em equipe também, né? Até esse senso claro, de, claro. de responsabilidade, de proatividade. Então, e por que não fazer tudo Isso. isso em inglês já, né? E aí que tá, é a questão da empatia, porque eu acho que para gente que trabalha com ensino, a questão de ajudar adolescentes a desenvolverem empatia, né? Criar momentos, a coisa da indisciplina, por exemplo, de ter conversas individuais às vezes, pedir para ficarem alguns segundinhos depois da aula e fazer com que eles percebam que, olha, teu comportamento, se você tiver aí, né, louco, perdido, pode ser que isso interfira na oportunidade de outras pessoas. Então, por exemplo, se você acha isso tudo muito fácil, mas se o teu mau comportamento ressalta, você está roubando a oportunidade de outras pessoas e elas estão deixando de aprender porque você está aproveitando o teu momento. Tá Então, causando. sim, desenvolver essa responsabilidade, sabe? Que Fazer com legal. que essas pessoas percebam que é, o comportamento individual afeta o grupo. Isso é uma coisa que a gente tem que ajudar a que eles percebam. E você mencionou essa questão de não só essas 2, 3 horas que eles ficam em sala aprendendo inglês, né, mas a importância do papel fora da sala. Então, o que que você acha que os pais desses adolescentes, né, que estão nos assistindo agora, como que eles podem fazer parte desse processo de aprendizagem? Facilitar acesso.
Claro que isso depende também de condições econômicas, né? Mas sempre que possível, facilitar acesso a livros em inglês, incentivar, assistir um filme junto em inglês, assistir uma série, momento familiar em inglês, a coisa de deixar o áudio sempre em inglês. Eu entendo que para algumas famílias é mais complicado, tá, então tem que ser a legenda em português, ok, mas o áudio sempre em inglês. Até porque quando a gente muda o áudio, quando está dublado, a gente perde a interpretação Uhum. das pessoas Das protagonistas de ações, né? todo o elenco. Então, não, então perde sentido, né? Bom, quem trabalha com dublagem que me perdoe, mas eu acho que acaba mudando o filme, é outro filme, né? Porque Uhum. as atrizes, os atores que trabalharam ali, eles colocaram a voz, a própria voz, e isso tem tudo a ver com o trabalho, né, com o resultado final. Então, quando a gente muda, isso tudo é diferente. Então, enfim, de fazer os pais se envolverem com esse processo de aumentar oportunidades para que essa imersão linguística aconteça, de aumentar as chances de que os filhos tenham condições de estar mais tempo exposto ao inglês. Que legal. E hoje a gente vê que os alunos eles estão muito mais conectados, eles estão cada vez mais ali no mundo da tecnologia e 2024 basicamente é o ano da inteligência artificial, né? Então como que você acha que essa questão de tecnologia ela pode potencializar ali os estudos dos adolescentes para deixar ainda esse mundo cada vez mais amplo, cada vez mais fácil e mais plausível, né? Mais concreto para eles melhorarem ali todas as habilidades. Porque às vezes a gente sabe, por exemplo, uma pessoa que joga muito, ela às vezes escreve muito bem, ela entende, ela lê, porque tá ali só lendo, escrevendo, mas às vezes tem um pouco mais de dificuldade na fala. Ou o contrário, uma pessoa que joga falando, às vezes não sabe escrever nada, né? Então a gente vê que Uhum. a tecnologia, principalmente a inteligência artificial, veio para ajudar muito para você englobar ali todas as skills do inglês para melhorar. Então, o que que você dá de dica para os seus alunos, por exemplo, para usar a tecnologia a favor deles? Bom, eu geralmente ensino páginas de internet que eles podem usar em casa, eles podem, melhorar algumas habilidades específicas, né. Então, usar momentos da aula, às vezes, começo da aula, quando a gente está esperando pelos que chegam atrasado, né. Ou então no finalzinho, que já está todo mundo mais cansadinho, dá para mostrar também algumas páginas que eles podem usar em casa. Eu acho também que incentivar a usar algum aplicativo que trabalhe com essa coisa do algoritmo que vai ajudar com spaced repetition, né, aquela coisa de, mostrar vocabulário, estruturas gramaticais que precisam reforçar a cada N dias, né. Então, acho que, o Duolingo da vida, né, que o pessoal costuma criticar, mas eu estudo francês, por exemplo, com Duolingo, e eu comecei do zero francês. Hoje em dia eu faço aula com grupo também, tudo, mas o grande vocabulário que eu tenho veio do aplicativo. Eu comecei como true beginner. Então eu sei que tem o seu valor. Usar um aplicativo quando você é aluno iniciante faz toda a diferença. Porque você está revendo o vocabulário e, querendo ou não, o computador te ajuda com essa coisa da spaced repetition, né? Que é o tempo que a gente precisa para absorver uma palavra, Uhum, de ver a mesma palavra várias vezes, né, ao longo de um uhum. determinado tempo, para não esquecer a palavra nova. Então, a tecnologia ajuda com esse processo, para que a memorização de palavras novas aconteça. Eu acho que a gente tem que usar isso a nosso favor, pode, né, a gente pode, reforçar com os alunos essa questão, né. A coisa da disciplina também, né, eu vou até mostrar, não sei se vai dar para ver. Eu tô com Tô vendo. 2.101 dias de Duolingo. Que sensacional. Quando a gente consegue ser exemplo, né, eu Sim. também sou aluna, eu também aprendo uma outra língua, e eu acho que isso é super legal para eles perceberem que, não, espera, então eu realmente posso desenvolver, eu posso aprender muito mais coisa, quando eu não estou na aula, eu posso usar essa página, essa, eu compartilho tudo. E daí, outra vez vem a vantagem, né, de eu ter sido uma pessoa que teve que aprender outra língua, a vantagem do Uhum. non-native, né. Como a gente teve que aprender uma língua super bem, a gente sabe o caminho das pedras, né, então, a gente sabe várias páginas que ajudam e a gente tem como compartilhar isso com quem estuda com a gente, né. Então eu Sensacional, adorei. compartilho.
Padlet. Eu tenho um Padlet onde eu organizo algumas páginas preferidas e eu compartilho isso com quem estuda comigo. Que demais, Mi. E vamos pensar em você, adolescente, que tá assistindo a gente agora, aquele adolescente preguiçoso, que não gosta de inglês e fala assim: "Putz, inglês não é pra mim, meu pai quer me obrigar, eu não vejo função pra isso, tem preguiça". Como que você qual seria a dica que você daria pra esse adolescente para ele deixar ali esse momento de estudo mais leve, mais prazeroso e tirar sair da inércia, né, pelo menos começar? Uhum. Sim. É isso, de encontrar uma área de interesse onde possa, florescer, sabe, essa coisa assim de tá, um exemplo, né, eu tive um aluno alguns anos atrás que exatamente essa situação. Assim, era um aluno dedicado, que estava ali com seus 16, 17 anos, e não gostava de estudar inglês, mas, eu sempre conversava com ele a respeito da importância de começar a gostar. Dá seus pulos, começa a gostar. Começa a gostar porque não tem outro jeito. Então, assim, ele gosta muito de Fórmula 1, gosta muito de futebol, então aquela coisa de bom, e o pai dele também facilitava muito a vida dele no sentido eh, de guardar um dinheiro para que ele pudesse viajar pra Irlanda nas férias, tudo isso. Então, sabe, tinha condições, tá com a faca e o queijo na mão. Então, dá um jeito de começar a gostar que vai ser mais fácil. Sabe assim? Sim. Convencer mesmo. Porque se você ficar com essa barreira: "Ai, não gosto, não gosto, não gosto", meu, por que não gosta? Eu tenho alunas aqui, eu tenho um grupo só de meninas, que elas estudam comigo na hora do almoço, que a maioria dos colegas estão tudo brincando, estudando, fazendo outras coisas. Daí às vezes elas falam: "Ai, não gosto de estudar inglês". Meu, que não gosta? Você já tem um B1, sabe, você já tem um Uhum. nível B1, não vem com essa. Então, muito assim, brincando também, sabe, tipo, quando você já chega num nível legal, não vem me dizer que você não gosta, você já usa inglês para fazer tanta coisa bacana, não vem com essa. E você vê, assim, Então, que, por exemplo, na Europa, os adolescentes em geral, assim, o público em geral, eles precisam usar mais inglês do que a gente? bom, isso é uma realidade. Eu tenho um contexto privilegiado, porque aqui na Espanha, para eles conseguirem o certificado, pra conseguir se formar na universidade, Uhum. tem que apresentar um certificado B1, no mínimo. Então, acaba que isso garante que eu tenha trabalho por muitos anos, que Excelente. eu preparo grupos de adolescentes para esses exames Cambridge, tudo isso. Enfim, Mas e na rua, no dia a uma dia, assim, por exemplo, com turistas? Porque a Espanha é muito visitada, né, tem pelos muito europeus turista. em geral, ainda mais no verão, né, pela costa, pelas praias, são lindíssimas, por sinal. Então, assim, eu acho que não tem pra onde correr, né, Mi, não tem pra onde fugir, você tem que eles vão ter uma hora que eles vão encontrar com pessoas e vão ter que se virar em inglês. Então é muito Isso, turista visitando a Espanha, não é? tem, tem. E é bem isso que você falou, é super turístico, aqui tem muita gente de fora visitando, então o contato que eles têm com turistas é bastante frequente. Possibilidade de falar com alguém em inglês, isso é muito legal também, para que eles percebam que eles não estão aprendendo inglês para conversar com nativo, eles estão aprendendo inglês para falar com pessoas do mundo. Então não tem essa, sabe, "Ai, eu quero falar, fluentemente igual uma pessoa", meu, por que que você tem que falar? Você acha que você vai falar inglês você vai escolher com quem você vai falar inglês? Não vai. Não vai aparecer Então todo você mundo ali e você vai ter que falar. claro. Não, mas eu tenho sido muito aceita aqui, engraçado, né, porque o preconceito às vezes está muito mais, no lado dos adultos, né, porque no começo tinha essa resistência sim, eu estava em outra cidade, antes de estar em Cádiz eu morava em Sevilha, eu já recebi muitos nãos por não ser nativa, então e é triste, né, porque eu tenho trabalhado, tenho me esforçado muito para as qualificações e tudo isso, então eu acho super injusto, né, perder um posto de trabalho para alguém, porque essa pessoa tem um passaporte de algum país que fale língua inglesa, né. Enfim, mas também não está tudo perdido, né, a gente sempre encontra profissionais sérios que valorizam qualificação, né, e eu tive essa sorte. Aí os E alunos mesmo com o tempo percebem, sabe, eles sabem que o uhum. que vai contar é se você está ajudando eles a desenvolver o inglês.
Que legal. E mesmo no Brasil, você sentia isso ou não? No Brasil era mais aceito? Ah, no inglês, eu acho que aí no Brasil é mais tranquilo. Eu É. não me sentia prejudicada. É porque aqui tem muita gente, que tem inglês Hum. como primeira língua, muita gente, muita gente. É, E, porque aqui enfim, no Brasil a gente vê aqueles alunos que insistem ainda, né? Tipo, ah, eu quero fazer inglês com nativo. Se não for com nativo, eu não quero. bom, não vou te dizer que aqui não tem, aqui ainda, volta e meia a gente escuta comentários assim, ai. Mas enfim, Deixa é isso que para um outro claro, podcast, né, Mi? e, isso dá pano pra manga, viu? Isso dá. Mas que legal essa sua experiência. Adorei saber um pouquinho mais sobre como que é trabalhar, né, em outro país, sem ser no Brasil, ensinando inglês. Que eu conheço muitas pessoas que às vezes até fazem o Celta justamente com essa ideia, né? Ah, eu quero lecionar inglês fora do país, então preciso ter o Celta, começa do Tem que Celta. ter. Para quem não Uhum. sabe, aqui está assistindo, quem é aluno e está assistindo, o Celta é uma certificação para professores, né? Que como é que eu posso dizer, Mi? Que qualifica você, que prova que você é competente o suficiente para ensinar inglês como segunda língua. Então, durante a certificação do Celta, você não aprende só, porque aprende inglês, né? Mas você aprende as metodologias, todas as ferramentas necessárias que você precisa para ensinar inglês como língua estrangeira, para pessoas que não falam inglês como primeira língua. Então, e o C2, que é a certificação que a Michelle possui, é o nível mais alto no CFR ali, né, no quadro comum europeu, que fala um pouquinho sobre o nivelamento. Então, tem algumas escolas aqui no Brasil, a gente sabe que eles seguem o seu próprio padrão de nivelamento, né? Então, você tem lá básico 1, básico 2, básico 3, pré-intermediário, enfim, tem inúmeros níveis ali, mas a gente acaba sempre adotando o CFR, que é o mundialmente reconhecido, e fica mais fácil ali da gente seguir um padrão, né, de níveis para os alunos entenderem. Então, quando a Mi falou, né, você tem que ter no mínimo um B1, seria um nível intermediário. Então, o aluno, quando ele termina a faculdade lá na Espanha, ele tem que ter um inglês intermediário. Ele não sai da faculdade se ele não fizer esse teste. E é um teste bem demanding, né, Mi? Não é uma coisa simples, porque você vai ser avaliado ali em todas as skills, reading, writing, listening, speaking e assim por diante. Então, você vê como a gente tá, o brasileiro ainda tá anos-luz, né, Mi? De ter algo parecido aqui no Brasil em termos de educação, né? Mas eu vejo uma vantagem, viu, para quem trabalha como professor de inglês aí no Brasil, porque tem muita gente que estuda inglês por gosto mesmo, por prazer, Sim. não pela pressão. Ainda mais os Então, adolescentes, né? Esses que estudam aqui é, ainda não são tão obrigados que nem os daí, né? isso, porque aqui, e eu acho que o grupo mais desafiador geralmente tende a ser B1. Eu sempre comento com os meus amigos de trabalho que quando a pessoa já está no nível B2, a pessoa já gosta de inglês já, mesmo esses que Uhum. ficam dizendo, ai, não gosto de, ai, meu, não vem com essa. Não, porque quando você já está com o nível B2, você já sabe super se comunicar, não dá nem para dizer que não. Já passou por aqui, mesmo que a pessoa não aceite Uhum. ou que finge que, ai, não, imagina, nem gosto tanto. Mentira. Não, alguém que tenha conseguido um grau B2 numa língua, meu, claro que você gosta da língua. É todo um mundo cultural que ganha, né, junto do aprendizado para se comunicar numa outra língua. Então, claro que Excelente. gosta. Obrigada, viu? Me queria agradecer muito. Eu sei que essa semana você ficou doente, tá até com a voz um pouquinho afônica ali, meio rouca, né? Mas não desmarcou a entrevista, tá aqui participando com a Jamais. gente para mostrar esse case incrível de como que uma brasileira venceu hoje, ensina inglês em outro país. É sempre ali nossa, uma inspiração para mim. Eu adoro, adoro a sua história. E para os pais, principalmente, que às vezes tem um adolescente em casa e fala: ai, meu filho tem aquele inglês da escola, eu queria muito que ele estudasse fora da escola para ele aprender a se comunicar melhor. E às vezes o adolescente fica tão relutante. Então, segue essas dicas que a Michelle deu hoje para você, pai, que está ali buscando desenvolver o seu filho em relação à fluência do inglês. Então, vai ser super válido esse conteúdo de hoje. E você, adolescente também, né? Que está conectado o tempo todo aí na internet. Ó, a Mi já deu várias dicas de como sair da inércia e como achar É. uma motivação para você estudar inglês. Então, se Isso, eu vocês acho que é isso mesmo.
E Eu se acho que vocês é tiverem desfoque. dúvidas e perguntas e quiserem fazer para a Michelle, pode deixar aqui na descrição do vídeo, nos comentários. Depois a Mi vai se respondendo também. A gente pode gravar até uma live no Insta, fazer alguns outros vídeos com a Mi. E queria agradecer a todo mundo aqui pela presença. Se você ainda não curtiu esse canal, não se esqueça ali de curtir, dar o seu like, ativar o sininho, compartilhar com uma pessoa que também está buscando ali melhorar, desenvolvendo o idioma. E com certeza a gente sempre vai trazer conteúdos aqui que você não vê dentro da sala de aula. Então a ideia desse canal é sempre essa, trazer conteúdos que suportem ali o seu processo na hora de aprender inglês, de melhorar o inglês. Então a gente traz aqui casos reais, né, como o da Mi, como as outras entrevistas de alunos que superaram o seu medo de falar inglês, em público principalmente, que venceram no trabalho e que usaram o inglês a seu favor. Então essa é a ideia do nosso canal. Se vocês tiverem também sugestões para as próximas entrevistas, deixem aqui nos comentários e a gente vai estar lendo todos, respondendo em breve. E mais uma vez, obrigada, Mi, pela sua presença, uma honra, uma alegria. Desculpa o fuso horário, tá super tarde lá na Espanha, mas foi Imagina. muito gostoso o nosso bate-papo. E vejo você em breve, hein, Mi? Guys, thank you so much. See you soon, keep in touch, and see you next episode. Bye bye, take care. Bye, bye.